meus amigos e minhas amigas, eu sou Felipe Sá. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou Virgílio Sarmento. E este é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Hoje, com a presença especialíssima do nosso amigo Marcelo Ramos, sócio-diretor do DF Imóveis, um dos maiores portais de busca de imóveis para aluguel e compra no Brasil. Muito obrigado a todos vocês, parabéns pelo Siga Direito. Eu sigo constantemente o canal de vocês. É uma honra estar aqui, um prazer imenso poder tentar contribuir com o brilhante trabalho de vocês. Nós que agradecemos, Marcelão, aí a presença. Você que é uma pessoa que já está há bastante tempo no mercado, viu? O canal Siga Direito que agradece aí a sua presença, com toda certeza, meu amigo. Muito obrigado. São só 20 anos de mercado. Pouco tempo. Bom, meus amigos, no início da pandemia, né, nós tínhamos a expectativa aí de que o mercado imobiliário era um dos mercados que sofreria muito com isolamento social, com toda a crise econômica que era esperada, né, e que está se concretizando agora, ainda dentro da pandemia, mas pós o primeiro ciclo, digamos assim, né? Um ano depois, né? Um ano depois, né? E observamos o inverso, né? Essa é a verdade. Observamos um movimento totalmente contrário por vários fatores, né? E queríamos ouvir você, Marcelo, assim, o que você lá na DF Imóveis, o que você observou de impacto da pandemia, positivo ou negativo, dentro do canal de vocês, dentro do site de vocês, né? Como tráfego, enfim. O que vocês observaram de diferente na pandemia? Assim, a pandemia nunca tem, com todo respeito, assim, nunca tem um lado positivo, né? Falar de saúde é muito preocupante, né? Mas falar do mercado imobiliário é realmente março, logo depois do decreto do nosso governador, né, inicial, acho que foi dia 15 de março, mais ou menos, por aí, o site deu uma queda muito grande. Deu uma queda, foi assim, a gente estava no pico, né? Era o melhor ano do portal do 2020, né? Janeiro batendo recorde, fevereiro batendo recorde, março estava voando o site, assim, o melhor mês do ano. Aí deu dia 15, mais ou menos, o site começou a cair drasticamente. Abril, a gente chegou no fundo do poço. Foi horroroso. Foi assim. Isso é porque já havia notícias do Covid internacionalmente, né? Assim, a gente já se ouvia falar do Covid, né? Do Mas Covid-19, ninguém imaginava, né? que ia chegar, né? Exato. Eu lembro muito bem disso, né? A gente ouvia que na China a coisa estava indo mal e tal, mas lembra daquele H1N1? Sim. Acho que foi em 2013, alguma coisa assim, que todo mundo, né, alardeou que seria gravíssimo, não sei o quê, não chegou no Brasil, chegou muito pouco e tal. Eu acho que com o Covid foi a mesma coisa. A gente não tinha a expectativa de que fosse nos atingir de forma tão drástica. Não atingiu o mundo inteiro. Exato. Mas o governador travou, né? Parou, teve a OMS terminando e tudo mais, e isso refletiu, obviamente, no mercado, na economia geral. Começou, né? Acho que, na minha opinião, foi quando começou. E a gente acredita que é o seguinte, que assim, o portal ele é uma diretriz, no caso, né? Quando o tráfego começa a aumentar, consequentemente, 2 meses, as vendas começam a surgir com mais frequência, né? E já em maio, depois, foi março, né? Abril, maio o negócio começa a subir e sobe de forma, assim, assustadora. E aí vai crescendo maio, junho, vai batendo recorde atrás de recorde, julho, agosto, setembro, dezembro foi um mês excelente, para vocês terem uma ideia, né? Agora, só para vocês terem uma ideia aqui, janeiro desse ano foi o recorde de tráfego geral. Segundo mês agora, em fevereiro, bateram recorde. Essa primeira semana de março, do dia 1 até o dia 7, foi recorde semanal. Então a gente está assim, graças a Deus, o mercado a gente não pode reclamar, né? Do mercado, né? A saúde sim vai reclamar no caso, né? Ô Marcelo, e para quem ainda não conhece a DF Imóveis, né, que é um dos maiores portais de anúncios de venda e aluguel de imóveis do Brasil, eu diria, né? Vocês têm um público, né? Obviamente, de todas as pessoas que estão ou procurando imóveis para alugar ou para comprar, né? E o que se atribui, assim, esse aumento assustador, assim, né? Durante a pandemia de procura por imóvel, né? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que pensar na questão econômica, né? A taxa Selic nunca teve tão baixa, consequentemente os financiamentos imobiliários nunca tiveram tão baixos também,
Então, isso é uma mola propulsora do mercado imobiliário, né? 70% das vendas, dizem os estudiosos, são feitas através de financiamento imobiliário e 30% são compras diretas, no caso, né? Então, primeiro ponto, eu acho que é o financiamento imobiliário. Outro, com a taxa Selic muito baixa também, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma fuga de capital de bolsa de valores, né, e de outros investimentos, pessoal, principalmente em Brasília, né, que Brasília tem uma cultura de investimento em imóveis como locação. Muita gente tirou o dinheiro de investimentos e botou para comprar imóveis. Mobilizando o próprio patrimônio ali. Com certeza, isso já acontece significativamente. Outro fato importante também que nós tivemos foi a questão do IGPM. O IGPM bateu 23,40% ao ano, muito alto. Então, os aluguéis para renovação ficou altíssimo. De tal forma que, antes de entrar no outro grande item, que é o home office, né, na minha opinião, que hoje imóveis de R$500 mil, você tendo 20% de sinal de entrada, você consegue pagar basicamente o mesmo valor de aluguel pelo o valor da prestação. Então, assim, e detalhe, com o mesmo índice de correção que quando o pessoal está trocando o índice de correção de GPM para IPCA. Então, você consegue fazer isso. Então, está claro, vários estudos já têm feito em cima disso, nesse imóvel, mais ou menos esse padrão, você consegue. Tanto é que nós temos uma imobiliária, aqui do portal, no caso, que tem um foco muito grande nesse perfil de imóvel de R$500 mil. E eles falaram o seguinte, que 70 e poucos % das vendas dos imóveis deles, que aconteceram no ano passado, foram basicamente dos inquilinos querendo comprar os imóveis dos proprietários. Então, houve também uma migração dos locatários para a aquisição de imóveis, ou seja, por isso que começou a girar bastante o mercado imobiliário, né? Porque você tinha pessoas que alugavam e que agora pretendem comprar imóveis, ou seja, necessariamente você deixa de ter aquele imóvel, outro já quer alugar ou já quer vender, então você passou faz a valer girar, mais né? a pena você comprar do que alugar, né? Exato. Valor, gira, né? Valeu muito a pena. E Brasília tem uma questão extremamente interessante, que a gente tem 1/3 da população de Brasília, né, salariada, é funcionário público. Então, são uma renda recorrente, garantida no caso. Sim, né? que não então, foi prejudicada pela pandemia. Nunca é prejudicado, né? Essa economia que lastreia o Distrito Federal, no caso, né? Então, assim, é muito forte. Quanto ao home office, né, respondendo a outra questão que é muito importante, nós tivemos, assim, são vários estudos sobre essa questão do home office. Tem um estudo, até só fazer uma colinha aqui rapidinho aqui, do Instituto para Business Value, para você ter ideia, dizendo que 14 mil adultos, já 10% das pessoas que estão empregadas, pediram demissão no ano passado porque as empresas não se adaptaram ao home office. Olha que interessante. Outro estudo diz que de 30% até 100% de várias empresas foram trabalhar em home office. Um exemplo assim que está muito em voga é da XP, né? Sim. Lá no nosso portal mesmo, a gente fez uma pesquisa, a gente entrou em março, a gente entrou em home office, a gente fez uma pesquisa depois de 3 meses com nossos funcionários, falando assim, quem vai querer voltar para trabalhar? Ninguém quis voltar para trabalhar. O que vale a pena é que o que foi colocado por todo mundo no mercado imobiliário de maneira geral é que, por exemplo, São Paulo, né? Muitas pessoas, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, as pessoas foram morar em cidades de segunda moradia, né? Guarujá, nunca se teve tanta gente se mudando para essa região. E Brasília, como a gente não tem essa característica de uma praia muito perto, né? Não tem uma região tão bacana assim como uma Petrópolis, a Vila e Teresópolis, apesar de que como é que é o nome? Aqui perto do Brasil, Pirenópolis, isso sofreu um grande adensamento. O mercado imobiliário para a área como é que é o nome? Lá da Chapada dos Veadeiros também cresceu absurdamente, mas não o que mais cresceu no Distrito Federal mesmo, pelo que a gente percebe, a gente consegue verificar pelos dados do portal DF Imóveis, é a busca do imóvel de maior valor. O apartamento de 4 quartos, né? Vamos falar assim, a pessoa de um quarto quis pular para um 2 quartos, que é onde ele alcançava, né? Um de 2 quartos pulou para um apartamento de 3, o de 3 pulou para um apartamento de 4 ou para uma casa de 4 quartos, né? Imóveis que você pega no plano piloto, por exemplo, só como comparação, que o valor de um apartamento de 4 quartos é muito semelhante ou a um apartamento do Jardim Botânico, Parkway e tal, as pessoas começaram a migrar muito para casa. Casas, imóveis estavam muito parados, como Lago Sul, por exemplo, Lago Norte, teve uma ressignificância muito grande
Esse Nós separamos mercado... esse mercado realmente lá no cartório. Só para que as pessoas possam entender, né? Porque nosso vídeo vai ser assistido por pessoas do Brasil inteiro, sim, né? não, boa. Então, assim, eu acho importante saber. Brasília é uma cidade muito setorizada. Então, tem setores de apartamentos, setores de casas. Aqui não tem aquela coisa de ter uma casa do lado de um prédio, né? Brasília é muito organizadinha, porque foi planejada, né? Exato. Então, assim, o que a gente observou, e a gente observou isso lá no cartório também, né? Uma procura muito maior por casas. As pessoas estão querendo migrar para casa para ter um espaço verde e tal, né? Isso girou muito o mercado. E aí impactou, Marcelo, lá para a gente, o número de escrituras públicas de compra e venda também aumentou absurdamente. A gente pôde observar isso. E foi um contrassenso, porque logo que a pandemia se instalou, a gente ficou muito preocupado. Brasília parecia uma cidade fantasma. Né? Eu Literalmente. lembro direitinho, indo trabalhar de carro e as ruas vazias, até porque no início ninguém sabia como é que tratava, quais eram os remédios aplicados, então todo mundo muito assustado. O cartório não parou nenhum dia, porque é serviço essencial, mas a gente ficou muito receoso. O que nós vamos fazer, né? Porque as pessoas, né, não vão ao cartório, então todo mundo com medo. E aí a gente começou a observar esse aumento da procura e tal. E realmente isso foi um contrassenso, a gente não esperava por isso. E aí, somados todos esses aspectos que você bem apontou aqui, queda dos juros, aumento do IGPM, procura por home office e tal, as pessoas passaram a procurar imóveis maiores e tal, e isso fez com que o mercado realmente se aquecesse, o que foi muito bom para muita gente, né, quem trabalha com venda de imóveis, os corretores de imóveis, as imobiliárias e tal, apesar de ser um momento muito triste, uma tragédia, né, mundial que nós estamos vivendo, mas foi um momento de muito aquecimento do mercado, né? E eu acho que agora é uma hora importante para a gente trazer uma informação que pouca gente sabe, Marcelo. Né? Pode falar, por favor. Os cartórios também avançaram nesse período. Tá? O CNJ editou um provimento, chamado provimento número 100, que permitiu a escritura eletrônica. Né? Hoje você não precisa mais ir até o cartório para fazer a sua escritura pública de compra e venda. Já pegou esse gancho da própria pandemia, né? De você não Exatamente. ter que sair de casa e... Porque a tecnologia, né, ela vai avançando, mas eu acho que ela deu saltos nessa pandemia. O próprio home office, como você bem disse, muitas empresas não conseguiram se adaptar a tempo, outras se adaptaram. Né? Isso transformou o mercado de trabalho. Então, hoje, trabalhar em casa é uma realidade para muitos brasileiros. Né? E a escritura eletrônica veio nessa toada, veio nesse ritmo, juntamente com essas inovações. Eu acho que é dela que a gente podia falar um pouquinho agora. Eu acho. Exatamente. Eu acho que o nosso ouvinte deve estar pensando assim, poxa, o que o mercado imobiliário tem a ver com o direito, né? E, na verdade, tem tudo a ver. Tem né? tudo a ver. Sem o direito funcionando plenamente, né? Sem os cartórios funcionando plenamente, o mercado imobiliário também não funciona plenamente, né? Então, o que o Vigílio trouxe, né? Da questão da escritura eletrônica, foi um avanço que nós tivemos realmente na pandemia, foi um salto muito grande, onde as pessoas podem praticar o ato ali, comprar o seu imóvel, né? Não só a escritura de compra e venda, mas também a procuração, você pode fazer, otorgar através de um procedimento eletrônico, que basicamente consiste em você realizar o ato sem ter a presença das pessoas fisicamente dentro de um cartório. Né? Então isso foi um avanço muito grande. Né? Você assina uma escritura pública estando onde você quiser, digamos Exatamente. Assim, né? Na sala, no seu quarto, enfim, onde você quiser você pode. E nós observamos no iniciozinho da pandemia o mercado imobiliário sofrendo com essa, olha, como é que nós vamos finalizar essa compra, sendo que a pessoa está em isolamento, a gente não pode reunir todo mundo, como é que funciona, né? Exato. E acabou que o CNJ, através do provimento 100, né, trouxe esse avanço para nós, né? E como que basicamente é feito, né, a escritura, né, Felipe? Vamos supor que qual cartório que eu devo procurar, primeiramente, né? Vamos supor que o imóvel seja em Salvador, né? O vendedor esteja em Portugal, por exemplo, e o comprador em São Paulo. Qual cartório que ele deve procurar? Vamos supor. É o local da localidade do imóvel ou de residência e domicílio do comprador. Então, esses são os requisitos. Então, se, por exemplo, o imóvel é em Salvador, procura-se, então, um cartório de notas em Salvador, por exemplo. E se o comprador tem residência e domicílio em São Paulo, procura-se, então, um cartório de São Paulo. É basicamente isso. Eu tenho que verificar a localidade do imóvel ou o domicílio do comprador. Perfeito. E aí, como é que é feito esse procedimento? Né? Na prática, vamos lá, nosso canal é de direito prático. Então, como é que é na prática? Como é que a pessoa vai assinar estando em Portugal? Normalmente se passa
primeiro por e-mail, tem toda uma questão de formalização da minuta, né? E depois dessa formalização da minuta é apresentado então as partes para ver se realmente é aquilo que eles desejam para formalizar, né? E aí tem a videoconferência. E nessa videoconferência que é feito realmente a leitura do ato, né? A identificação das partes para saber se de fato são aqueles que são vendedor ou comprador, alguma coisa nesse sentido. E aí sim é que após a videoconferência que faz a assinatura digital por meio do certificado digital ou do e-notariado. Então, só para resumir aqui, eu procuro o cartório ou do local do imóvel, no caso, isso. no seu exemplo é Salvador, né? É isso. Ou o domicílio do adquirente, do comprador, É isso. né? Que no caso era São Paulo. São né? Paulo. Tudo bem. Então, eu posso ir a São Paulo, eu posso ir a Salvador e solicitar um cartório de notas que faça a escritura eletrônica. Perfeito. Aí eu faço toda a coleta de documentos por e-mail, faço a checagem de segurança, faço uma vídeo, aí mando o rascunho, que a gente chama de minuta, que é um rascunho da escritura, todo mundo aprova, o vendedor fala tá ok, o comprador fala que tá ok, o cartório também valida tudo certinho, aí ele faz uma videoconferência. É isso. Pode ser pelo celular, por exemplo. Pode ser pelo celular, por Tá, exemplo. então eu faço uma videoconferência onde eu faço a leitura dessa escritura pública e em seguida as pessoas assinam. Como é que é feita essa assinatura? A assinatura é feita pelo certificado digital, Virgílio. Pois é, e esse certificado digital pode ser tanto o A1 quanto o A3, que são feitos pelo ICP Brasil, É isso. ou o e-notariado, que é uma grande novidade também que o CNJ trouxe, que agora, a partir de agora, todos os cartórios de notas podem emitir gratuitamente esse certificado digital para as pessoas. Então, por exemplo, eu estou em São Paulo, eu vou a um cartório de notas e falo, eu quero fazer o e-notariado, eles vão me dar um certificado digital inteiramente gratuito para que eu possa assinar digitalmente os atos de cartório. Eu, como consumidor final aqui, eu queria dar um depoimento, porque se vai ficar gravado esse depoimento? Com certeza. Com certeza. Então é muito mais seguro do que presencial. Ela tá lá me filmando a minha pessoa, não? Estou falando besteira. Com certeza, Todo certificado. Vai ser colhida a sua digital, a sua biometria, né? Uhum. Vai ser tirada uma foto, você tem que apresentar documentos de identificação e a partir daí você recebe o e-notariado inteiramente gratuito. E o ato da assinatura também é inteiramente gravado. Então, por exemplo, amanhã você tem uma discussão judicial sobre o conhecimento da escritura, está gravada a leitura da escritura e tal. E normalmente, se eu for lá presencial no cartório, não é gravado, né? Não. Então não é. você tem um vídeo que nem outro tem, ou seja, É verdade. pegando esse Além da lado fé mais, pública, da fé né? pública, Ainda tem o ato gravado, verdade, é Marcelo. muito mais seguro do que, entre aspas, né? do que o presencial que não tem lá. Como é que vai saber sou eu ou não é? Assim, claro que tem toda a segurança de vocês, mas a questão de ser gravado, para mim, é como aqui o YouTube, né? É maravilhoso. É verdade. E a escritura eletrônica, fazendo um gancho aí com o mercado imobiliário, foi um avanço, obviamente, porque é o que você narrou para nós, né, Marcelo? Um caso prático aí. Pessoas que estavam nos Estados Unidos conseguiram celebrar uma escritura de compra e venda de um imóvel aqui no Brasil através da escritura eletrônica. Então, assim, isso fomenta o mercado imobiliário também. Então, é o direito trazendo um fomento para a economia, uma melhora na economia e trazendo mais riqueza para o país, né? Isso é um grande avanço. E digo mais, várias pessoas que estão no mercado imobiliário dos Estados Unidos, que você citou aqui, falaram que nesse pré-requisito que vocês estão botando, que o Brasil está mais avançado que lá. Com Então, certeza. quer dizer, então você vê como o pessoal fala, né, que cartório é uma coisa burocrática e tal, e na verdade vocês estão na frente de muitos outros. E na verdade a gente escuta muito o contrário, né, Marcelo? Porque lá nos Estados Unidos é assim, porque lá nos Estados Unidos é assado. Então, assim, nesse requisito, nesse ponto, o Brasil tá à frente, digamos, dos nossos colegas lá. Eu não tenho dúvida nenhuma. Todo mundo que fez isso, que falou isso pra gente, falou, o Brasil tá de parabéns, e vocês, obviamente, são dos cartórios, estão de super parabéns, né? Muito obrigado. A gente fica muito Legal. feliz de poder trazer esse tipo de tecnologia. Eu acho que isso demorou, né? E eu acho que a pandemia fez isso, fez com que as pessoas aceitassem com mais facilidade a implementação de novas tecnologias. Bom, atingimos nosso objetivo de hoje, que era falar sobre situação prática, né, da nossa vida, que é o mercado imobiliário com a escritura digital, que eu acho que é um assunto pouco conhecido da população, que deve ser disseminado e as pessoas devem tomar conhecimento, né? Exatamente. E encerramos o nosso
dia de hoje. Agradecendo ao Marcelo. Que agradeço. Pela Ele presença. veio gentilmente aqui, né? Mas na verdade não foi gentilmente, não. Ele só veio porque ia ganhar a canequinha. É verdade. Agradecer muito, Marcelo, pelo bate-papo. Acho que isso esclarece as pessoas. A finalidade do nosso canal é trazer conhecimento de uma forma bem tranquila, bem didática, sem mimimi, né? Sem enrolação. Sem enrolação. Eu acho que esse objetivo foi atingido. Trouxemos aqui o assunto da escritura digital, falamos do mercado na pandemia, e eu acho que isso tudo engrandece muito o nosso canal e a gente quer te agradecer por isso. Eu que agradeço e sou fã do canal de vocês. Eu tô lá todo dia lá assistindo e repassando para quem me pergunta. Me pergunta problema, já gera assim, deixa eu ver se tem lá no canal. Pum, tamo aqui, ó, o problema é esse. Tô distribuindo solução. Obrigado a vocês, viu? Obrigado. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Esse é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. E hoje encerramos com a escritura digital e a importância no seu mercado imobiliário. Siga a gente nas redes sociais, ativem as notificações e fique sempre por dentro.